Eu sou o Batman e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados e Redondos. E hoje nós vamos falar sobre revistas de terror. E o nosso convidado é esse ilustre amante de quadrinhos nacionais, né? E especializado no gênero terror, Daniel Sachs. Muito obrigado pela tua presença. Oi, Kendi, obrigado a você aí, estou honrado aí pelo seu convite. Obrigado. Inclusive, Daniel, a nossa entrevista, ela tem um pouco de barulho de fundo, porque eu acho que você acabou não conseguindo entregar as últimas revistas, a 75 do Calafrio, né? Também, segura aqui, a de Terror Negro, aí o pessoal está reclamando, daí que já saiu também a 1 e 2, né? E também tem a mestre do Terror 76 e 77, né? Então, nós estamos tendo aí um barulho aí do pessoal que ainda não recebeu a revista. A gente reclamou um pouquinho que era do coisa dos Correios e tudo mais, mas eles insistem. Então, provavelmente a nossa entrevista o tempo todo vai ter esse barulho de fundo aí. Eu até vim entrar civis, sabe, Kendi? Porque realmente eu fiquei com medo de... Não, é verdade. Se você o pessoal estava com uma faixa, queremos aquela frio, queremos aquela... Exato, se você vem assim, tirou até o adesivo do carro, né? Tirei o adesivo do carro, senão bem muito bem. Jogar pedra. Perfeito. Daniel, conta aí um pouquinho para os nossos internautas, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória, em que momento que você entra, né, nessa parte aqui de continuidade, né, desse gênero aqui, para a alegria de todos os nossos leitores. Legal, Kendi. Bom, eu sou paulistano, tá? Já estou morando na 8ª cidade, algumas das cidades que eu já morei mais de uma vez, ok? Passei uma parte em Curitiba, fiz segundo grau, faculdade, ainda morei um bom tempo da minha vida profissional lá. Né? Hoje resido na cidade de Indaiatuba aí. E eu sou colecionador de gibis desde 85. Né? Comecei a colecionar, eu já lia antes, porém não colecionava. Eu comecei minha coleção ali na virada de 85 para 86. E olha a coincidência. Eu, quando moleque, gostava também. Aí por causa da faculdade eu parei. Aí eu casei em 80, tive um filho em 82, a filha em 85. E em 85 eu comecei a sonhar todo dia que tinha voltado a colecionar. E aí em 85 foi o marco que fez com que eu voltasse a colecionar e acabei tornando grande colecionador. Perfeito, é bacana. Temos uma coisa em comum. Bastante comum, um ano marco ali, né? Isso, perfeito. Eu gostava muito dos quadrinhos infantis, principalmente aqueles da Dell, né? Western Budkin, né? Eu gostava muito ali da Luzinha e Bolinha. Um amigo meu me apresentou os super-heróis. Logo em seguida, meu pai tinha a assinatura da Folha de São Paulo, eu já lia as tiras de jornal, e logo em seguida começou aquela explosão de chiclete com banana, eu comecei a ler esse material. Sim. E eu sentia que os quadrinhos nacionais conversavam. Não era, todos eram publicados em português, né, até os americanos, sim. Porém, os quadrinhos nacionais tinham alguma coisa em comum, inspiravam um sentimento, uma afinidade, uma empatia total comigo. E comecei a abrir o olho para esse gênero de quadrinhos. Ainda não exatamente o gênero em si, né, mas quadrinhos nacionais, né? Quem produzia. Perfeito. E com isso comecei a ver nome de autores. A Chiclete com Banana, ela me fez olhar para alguma coisa do quadrinho europeu e as matérias sobre quadrinhos. A partir daí, já na virada dos anos 80 para os anos 90, eu tinha muita vontade de fazer um fanzine. E essa é uma frustração minha, porque até hoje eu não realizei nenhum fanzine.
tive ainda a oportunidade de participar em alguma coisinha, alguma nota, alguma de outra, sim, mas eu fazer o meu fanzine. O fanzine tem uma grande vantagem sobre o meio editorial, que no meio editorial você tem que ser imparcial. O fanzine já pode ser mais panfletário, pode emitir opiniões, ele pode ter um alinhamento, É verdade. né, com a sua preferência, um Ele estilo, pode ser expansivo, né? uma Do música. jeito que você quiser. Ele é mais pessoal, ele tem personalidade. Tá, ok. Porém, eu nunca fiz. E ficou isso no tempo. Eu virei um colecionador mais amplo, de vários estilos, várias coleções. Eu gosto muito de coleções. Hoje em dia o mercado está muito segmentado para grandes volumes, encadernações, né? Mas eu ainda gosto das séries. A minha coleção se baseia nas séries. É o que eu gosto. Fascículos, números, né? Alterações ao longo do tempo, evolução. Né? Isso aí eu vejo as séries propiciando isso para os leitores. E a capa cativa muita gente também, né? As capas, o artista, e a gente ainda vai falar um pouco sobre esse projeto, mas tem aquela questão do contato, trazer o leitor para fazer parte disso. As publicações hoje que nós vemos aí circulando em livrarias, elas não têm esse convite aos leitores, eles não chamam o leitor para participar delas. Ok. Certo? Convida o leitor a ter um volume, a ter um enfeite, Isso, decoração na casa dele. Certo, ok. Ter um artigo de luxo, é isso aí, uma saudade apenas. Né? E, então, aconteceu que em 2015 eu tive uma oportunidade de conhecer pessoalmente o mestre Zala, que publicou de 81 até 92, 93, duas revistas muito importantes na imprensa brasileira de quadrinhos, que era a Mestre Teor, da Você, e a Calafrio também. Certo? Mas, assim, não fui com nenhum objetivo para ele. Ele comentou que ele tinha algumas páginas inéditas, né, e ele tinha acabado de encerrar aquela tentativa dele de fazer uma coleção de luxo, né, que era a Calafrio, edição de colecionador. E eu conversei, e assim, eu falei para ele que eu tinha um amigo que tinha uma editora independente, a Inkblood, no interior do Paraná, uma cidade que eu já havia morado, em Ponta Grossa. Eu coloquei os dois em contato, aí eu até lembro as datas certinhas, e... Por isso ele fala para jogar a Mega Sena. Então beleza. Então foi assim, essa Vital Zala foi por ocasião do aniversário de 90 anos da minha avó, no dia 11 de julho. As minhas duas avós fazem aniversário no dia 9 de julho, porém a festa foi no sábado, que foi dia 11. Né? E eu gastei a tarde antes do aniversário, antes da festa, na cartão do Zala. Privilégio, né? Privilégio ter conhecido pessoalmente. Conheci também no mesmo dia o Oswaldo Talo. Então foi uma tarde muito gostosa. E aí eu botei, já no dia 17 de agosto, eu coloquei, em 2015 isso, coloquei ele e meu amigo lá em contato. Eles acertaram. Esse meu amigo precisava, ele me convidou, ele acertou com os aulas até de comprar os títulos. Ele falou assim: Daniel, ele me ligou de noite, você pode ser o editor das revistas? Mas olha, tudo que eu fiz até hoje foi mandar a carta para você, para reclamar de erro de português nas suas revistas, tal, né? Que é isso? Né? Daí ele falou: não, eu não só aceitei com o Zala de comprar páginas dele, mas eu gostei de comprar os títulos e relançar as revistas dele. Na hora eu fiquei honrado, tá? E falei, tudo bem, né? Só que eu já sabia que esse meu amigo queria também uma ajuda financeira para o investimento desse, né? E estava bem claro isso, né? A partir daí a gente passou o mês o final de agosto, durante todo o mês de setembro, né? Quando no comecinho de outubro nós fizemos a assinatura do contrato com o Zala, da cessão dos direitos, a compra dos títulos e a compra de algumas páginas. Perfeito. Tá? E dentro do contrato inicial tinha ali uma cota mínima que a gente teria que adquirir também no estúdio do Zala para ser publicado as histórias. E aí eu falo, se não fosse uma honra, virou um prazer, porque aí sim eu comecei a exercer a redação, algo que eu acho que eu sempre fui mal na escola, sempre tive problemas. Mas foi um resgate, viu? Então. Foi assim, uma coisa muito interessante, me envolver com uma atividade editorial, né? A gente está falando aí, eu sou engenheiro químico de profissão, né? Formação, e tudo que eu tive antes dessas revistas foi publicar 3 artigos acadêmicos para um curso de economia que eu resolvi fazer sobre quadrinhos. E
deu muito certo, a afinidade veio, eu gostei demais, né? A Calafrio, ela estava numa defasagem terminada na editora de arte do Zala, de 10 números em relação à Mestre Ferrugem, e a Calafrio foi uma pioneira, né? Sim. Então eu estou corrigindo isso, dando mais ritmo de lançamentos a Calafrio. Isso aí está desde 2005, desde 2015. E eu consegui trabalhar 6 anos, até dezembro de 2021, sem alterar o preço das revistas. Certo. Apesar do papel ter subido muito, pagamento dos artistas eu consegui, né? Tudo isso pelo crescimento das vendas, eu consegui cada vez investir você mais. teve que pesquisar para achar os desenhistas roteiristas também, né? Isso veio com a evolução do trabalho. O que aconteceu? O Fábio, que era o meu sócio, ele, logo depois da nossa terceira edição lançada juntos, né? A gente lançou as 2 primeiras. Foi essa daqui, ó, foi em novembro de 2015. Foi a Mestre Terror 63. Por que esse número avançado? Porque dava sequência à numeração original da editora de arte. Né? E a Calafrio 53 também, né? Sim. Foram as 2 lançadas no dia 26 de novembro de 2015, na Biblioteca de Curitiba. Tá? E logo depois que a gente lançou a Mestre Terror 64, o Fábio e a gente teve algumas diferenças assim, de como a gente queria dar o ritmo do trabalho. Sim. Ele continuou como colaborador, né? O primeiro eu ofereci para ele, então continua você que você tem mais experiência. Ele falou que ele teria outros compromissos, né? Não teria como assistir. Ele continuou como colaborador e eu fiquei com as revistas na forma de editor. Né? E está assim até agora. Então, de novembro de 2015 até dezembro de 2021, o preço não foi alterado. Eu acredito muito na política de que a gibi tem que ser barato, tem que ser consumido por muita gente, né? Então, esse é o estímulo que eu dou aos leitores, convido os leitores a participar. Então, foi dessa maneira. Em 2017, o Fábio... É um voluntariado seu, né? É voluntariado. Não tem fins lucrativos, não tem, né? Mas a alegria que você proporciona para as pessoas é muito bacana. Sim. Só que ele tem que dar um jeito para a logística, senão tem pessoal reclamando. A manifestação está grande. Mas acho que até uns 15 dias a gente consegue entregar tudo. Consegue. Então tá bom. Consegue. E o pessoal tem como contatar ali no revistacalafrio@gmail.com, né? Tem uma página no Facebook. E as lojas favoritas deles, algumas já receberam aí também, os últimos alunos, né? Maravilha. Então, assim, é muito bacana isso, e com o tempo, o Fábio, assim que o Fábio saiu da atividade editorial, ele tinha contato com artistas, eu não tinha nem Facebook. E aí, então, foi o trabalho de começar a correr atrás de artistas. Olha, eu sempre fui seu fã, agora queria te convidar para participar, né? Muitos não acreditavam muito, né? Exato, todo mundo entendeu, assim, olha, deve estar sendo um fanzine, né? Sim. Porém, se a gente considerar a história brasileira editorial, eu já lancei mais de 20 números da Calafrio, né? E isso em 7 anos, né? E isso, se a gente olhar, assim, a maior parte desses projetos duram 2 edições. É verdade, uma edição, às vezes, sim, a pessoa lança a primeira e desiste, né? Então, assim, eu demoro cerca de 2 anos para pagar o custo de uma edição, depois que eu a lanço, né? Só com as vendas dela. Então, tem essas questões, assim, que eu tinha algum fôlego para aguentar isso aí e acreditar no projeto. Maravilha, tá bom. Então, tá aí. E aí, agora em dezembro de 2021, eu resolvi fazer uma surpresa para os leitores e eu notava uma pauta que não tinha na Calafrio nem na Mestre Terror, porque eu respeito muito a estrutura da época da editora de arte nos anos 80. Sim. Era a ausência de contos, né? Não cabia contos nas revistas para manter a tradição delas. Mas estavam chegando muitos contos, propostas de contos por escritores para mim. Sim. Então, eu pensei, eu posso lançar mais uma revista que contemple isso. E pensei em vários títulos também, resgatar títulos clássicos. E aí aconteceu o seguinte, eu precisava criar uma pauta para essa revista diferente, a diferenciar daquela filha mais terror. Então ela foi lançada em Terror Negro, né, em homenagem ao primeiro título de terror do Brasil, que era a editora da Selva, né? E é uma homenagem, o nome não é uma classificação do terror, não é uma homenagem ao primeiro título brasileiro.
de histórias de quadrinhos de terror, dedicado a isso. Só com histórias clássicas, e aí sim contemplando os contos, né, algumas coisas que não tinham na primeira. E foi legal que com o tempo, Kendi, muitos colaboradores da época, Áurea, gostaram do projeto, estão participando, né? Isso Todas as histórias, todas as revistas, cada revista tem matérias, tem sessão de correio, então isso aí que chamou a atenção. E claro, a insistência de estar aí há 7 anos nesse projeto. E você está resgatando alguns que não teriam voltado a desenhar, né? Se não fosse um convite, né? Talvez, né? Tem isso, né? E eu gosto muito de falar que eu forneço um palco, né? Eu sempre busco colocar pelo menos 3 gerações, né? Sim. Veteranos, gente da cena atual e iniciantes em cada edição. E eu estou dando palco para as pessoas, né? Quando as publico aí. E tá seguindo um projeto aí com o seu relativo sucesso. E a pesquisa que você faz, né? Com as matérias, sim. Mas isso é gostoso, né? Você pegar é muito bom. E buscar o que aconteceu, e aí surgem novas ideias também para novos projetos. Pesquisar o que a gente gosta, né? As matérias não necessariamente são de terror, né? Sim, exatamente. São sobre quadrinhos, são sobre filmes, são isso, sobre... porque teve desenhos de terror que desenham um monte de coisa diferente também. Exatamente. E antigos colecionadores aí, né? O Luiz Antônio Sampaio, que fazia daquelas matérias maravilhosas naquela filme passado. Sim, perfeito. Ele está colaborando com algumas matérias agora. Sidemar de Castro, que foi um grande escritor da época, está colaborando agora. Né? Outras. Sempre em glória fazer listas, né? Porque a gente sempre esquece alguém, né? Mas é que assim, as pessoas estão mais próximas, estamos em contato quase diário aí, né? Então fica fácil de citá-las aí. Muito bacana. Não, e a gente olha aqui uma maravilha, viu, de material que você já produziu. E assim, quando você olha para trás de 7 anos, você vê que valeu a pena, né? Valeu a pena. E quando a gente vê todas essas imagens juntas, todas essas capas juntas, e não parou, vai continuar vindo novas capas, novas edições, isso dá um sentimento de realização. Que bacana. Não só, óbvio que, como eu falo, novamente vou ressaltar, né? Não é um projeto com fins lucrativos, é um projeto, eu gosto de falar que assim, eu financio o entretenimento de colecionadores, de pessoas que gostam do tema, gostam da forma de se publicar, né? Sim. Mas o principal é ver que realmente quando você tem essa galeria de capas cada vez maior e tal, isso é um sentimento de realização muito bacana. Maravilha. Daniel, realmente eu acredito o seguinte, que você, engenheiro químico, tem assim, um estresse danado, isso daqui de alguma forma te dá um equilíbrio mais romântico para a cabeça, né? Quando a gente lida com o trabalho, a gente tem angústias, temos celebrações, né? Temos vários sentimentos. Sim. A questão de estresse, exatamente, eu procuro trabalhar sem estresse, tá? Eu gosto de... Óbvio que tem aquelas situações, às vezes, de aperto, né? Perfeito. Tem umas situações que a gente se dá, porém, quando elas passam e quando elas são solucionadas, você nota que toda a angústia pela qual você passou valeu a pena, tá? Então, eu não tenho estresse assim para trabalhar. As revistas, elas tomam o meu tempo de folga, né? Elas realmente começam a me ocupar a partir do final do expediente, depois de alguma rotina de exercícios que eu gosto muito de fazer, de lazer que eu gosto muito de fazer, elas ocupam um tempo de descanso. Que bom. Mas é muito bom. Prazeroso, né? Prazeroso. Quando você recebe da gráfica, dá uma sensação. Quando chega a próxima edição, dever cumprido, né? É uma delícia. Sem dúvida. Não, e também quando você entrega, né, você vê o brilho nos olhos da pessoa, né? Então, assim, saiu mais um exemplar, olha que capa bonita. E a pessoa folheia dentro para saber os desenhistas. Exatamente. Isso daqui é realmente fantástico. E desenhistas que, assim, são... Eu gosto muito de falar, né? São meus ídolos que hoje também eles têm se tornado amigos. Perfeito. É parte da realização desse projeto. Exato. Um dia você precisa escrever a história das revistas, né? A partir do momento que você... Sim, as pessoas vão descobrir e de alguma forma tem artistas que publicaram editorialmente pela primeira vez comigo e hoje eles estão
produzindo para grandes editoras, então isso aí também eu me sinto muito bem com isso, né, para grandes projetos que eles participam, assim, eu fico muito feliz que a Calafrio cumpriu os papéis dela com o lançamento dessas pessoas. Que bacana. Hoje a defasagem de numeração está muito alta entre... Eu estou falando, a Mestre Terror eu estou lançando 2 a 3 Mestre Terror por ano, certo, e 4 Calafrios por ano. Tá, para poder uma hora empatar, né? É empatar. E aí, já era para ter empatado no final do ano passado, mas daí eu resolvi lançar extra da Mestre Terror. Ok. Tá? Então, o que acontece? Esse ano poderia acontecer isso, mas eu acho que os fãs estão pedindo mais uma terceira edição por ano aí de Mestre Terror. É capaz que ainda no final de 2022 elas apenas empatem. Tá? Ainda vai ter 3. Eu vou lançar, a última que eu lancei da Mestre Terror foi a 77. Agora em junho já sai a 76 da Calafrio. Tá? Vai ter mais 2 Calafrios no ano e mais 1 ou 2 Mestre Terror nesse ano. Tá? Então, como eu falo, é um trabalho feito nas horas de folga, porém, Kendi, desde que foi lançado, desde 2016 não houve nenhum atraso. Teve adiantamento de edições, mas atraso não tem nada. Eu achei fantástico o fato de você buscar locais para fazer a distribuição dos serviços, né? Isso é bacana. E até eu viajo bastante a trabalho, então eu tenho a oportunidade de estar no lugar, de promover as revistas, né? Eu fui visitar uma cidade. Daquela cidade você foi não era do seu trabalho, às vezes você não ia passar lá, mas você foi buscar naquela cidade um local que poderia... A hora que eu termino meu trabalho numa cidade que não é a que eu moro, que eu vivo, eu vou na banquinha de jornal, eu vou na livraria, converso com as pessoas, procuro algum colecionador e pontos de venda alternativos. Então, posto de estrada, uma vez eu cheguei num posto de estrada, mostrei para ele, né, falei no restaurante, o cara falou, olha, é terror? Eu falei, cara, então veja aí, eu quero revender algumas aqui na minha loja. Eu falei, que bacana. Ele falou, olha, se você tiver de terror, faroeste e erótico, pode trazer aí, pode trazer. Não, era o dono do... Assim, eu tenho mercado para faroeste, terror e erótico. Eu falei, bom, terror eu já tenho. Terror eu já garanto, né? Então, o faroeste, o erótico pode vir no futuro aí, mas ainda não tem. E com a serviço, então, você teve a oportunidade de conversar com esse pessoal, alguns deles pessoalmente também? Alguns deles pessoalmente. Tá? Um dos meus cartunistas favoritos é o Marcati. Eu conheci um ano antes de eu começar esse projeto. Okay. Depois eu pude fazer uma biografia do Marcati na revista. Na mesma época teve o aniversário da Jovem Técnica Curitiba, ele foi um convidado especial, eu fiz a entrevista dele ali no evento. Né? Laudo Ferreira, que era um cara que eu já tinha tido um encontro com ele num congresso, né? Uma convenção, na verdade. Eu convidei para vir, ele gostou muito do projeto, ele criou personagens para Mestre Terror, né? Mestre Terror publica personagens. Sim. Então, personagens específicos dele estão sendo publicados na Mestre Terror. Então, sempre foi muito bacana. O Franco de Rosa, eu já havia conhecido também, porém, ele é um cara que ajuda bastante, um dos maiores editores aí que a gente teve dentro da nossa mídia aqui no Brasil. E é um batalhador incansável pelos quadrinhos. Ele o Tony Fernandes, assim como o Franco, são pessoas muito aglutinadoras, né? Muito integradoras, então muito bom assim contar com eles. Deixa eu falar pro Tony fazer um kit à parte aí baseado em terror. O Tony está colaborando bastante aí agora, eu estou com bastante história do Tony, já publiquei algumas. E eu gosto de falar que o Tony está no melhor do traço dele na carreira dele. É verdade, uma evolução muito grande, ele está muito bom. Está muito bom, assim, ele evoluiu. Olha, se o pessoal fala que em algum momento vai ter um declínio pela idade e tal, o Tony está melhorando, ele ainda está na ascendência aí. Bacana. Ele é veterano e o traço está muito bonito, está muito à frente do que ele viu historicamente. E por telefone também, Instagram, ou WhatsApp, você tem que ter falado bastante gente também. Bastante. Quando a gente começa a formar os contatos e eles começam a ficar frequentes, né? Sim. Né? Muitos leitores ficaram amigos, também tem contato direto. Porque você acaba descobrindo alguns. Pode ser que ele não seja assim colecionador de numeração, mas seja assim apreciador do gênero, por exemplo. Sem dúvida.
sem dúvida. E aí ele acaba comprando alguns e fala, você tem alguns antigos aí também? Legal, vendendo também. Acontece também, acontece também. Ah, que legal. São Paulo ainda é a cidade que você mais vende, não? São Paulo, o estado de São Paulo, ele contempla 52% das minhas vendas. O estado. Tá? Uma loja só de São Paulo representa 1/4 de todas as minhas vendas. Impressionante. Né? Então, uma só loja de São Paulo. O meu maior volume de venda está em lojas, depois vem internet, talvez eventos tivesse, segundo nós estamos aí há 2 anos, mais de 2 anos agora sem eventos. Tá? Então, essa venda na minha estatística histórica de eventos deu uma caída em relação à internet, porque a internet acabou sendo, né, durante os 2 últimos anos, que são os anos que eu mais vendi, realmente tomou conta, né? É verdade. Não teve os eventos aí para balançar, mas quando vem os eventos são picos de venda muito interessantes, sim, que ajudou muito no projeto. Muito bom. Beleza. Ô Daniel, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Eu queria que você falasse aí para os nossos internautas onde que eles podem adquirir os Landboys, tanto de Mestre do Terror, Calafrio e também do Terror Nitro. Eu gosto muito de alimentar toda a cadeia, então assim, tem a parte do trabalho do artista, do editor, sim, do lojista, certo? Perfeito. E o leitor final está ali, né, alimentando essa cadeia. Então assim, eu sempre dou preferência que as pessoas comprem nas lojas. Tá? Tem uma lista de lojas. Toda vez que a pessoa entrar em contato comigo, seja pelo Facebook, seja pelo revistacalafrio@gmail.com, o e-mail das revistas. Isso, está aqui como tá junto aqui, né? E toda vez que eles entrarem em contato, primeira coisa, me informem qual é a cidade. Que eu posso falar qual é a cidade, se tem uma loja próxima. Se não for fácil para ele, eu falei, você tem tal loja que vende online. Você fala, eu quero comprar direto com você, você me manda autografado, coisa assim e tal. A gente faz também, tá? A gente também faz, né? Tem muitos leitores que eu atendo, tem a possibilidade de atender pessoalmente, você é um deles, né? Perfeito, visitar a sua casa aí, né? E aí eu realmente consigo estar próximo de alguns leitores aí também. Perfeito. Daniel, muito obrigado. Venha todas as vezes que surgirem novas edições especiais aí, porque esse é um assunto que realmente me encanta muito, né? Bacana. E também alegra aí a muitos fãs aí, ok? Então, com os agradecimentos então a esse editor que traz grandes alegrias, Daniel Sachs, nós lançamos mais um Quadrinhos para Quadrados Redondos. Um grande abraço e até a próxima.